No corren buenos tiempos para la Amazonia. Un tesoro ecológico que Cambridge Analytica y Steve Bannon pusieron en manos de un personaje que antepone el negocio suyo y el de extranjeros a la Pachamama, a la tierra madre. Grandes violaciones contra los pueblos indígenas y la naturaleza se suceden desde la llegada al poder de Bolsonaro. Una situación límite que ha traído a Europa a un grupo de líderes de esas comunidades indígenas en peligro de extinción, de los guardianes de la Amazonia, de esa gente a la cual le debemos que quizá podamos todavía respirar un poco. El objetivo de estos líderes es promover medidas que presionen al gobierno brasileño para que cumpla con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y respeto al medio ambiente. Ese es el objetivo de la campaña Sangre Indígena, ni una gota más. Desde el 17 de octubre al 20 de noviembre, un grupo de líderes indígenas brasileños están recorriendo Europa buscando concienciar. Y hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Nidia Paré. Bienvenida a nuestro programa. Un placer. Muchísimas gracias. Nara, resulta que ha habido una gota que ha colmado el vaso de vuestra paciencia y es transferir los poderes que antes tenía, ¿no?, la Fundación Nacional del Índio al Ministério da Agricultura. Sim. Como é isso? Então, desde o período de campanha, ainda do então candidato Jair Bolsonaro, sempre se colocou como inimigo número 1 dos povos indígenas e do meio ambiente. E sua promessa de campanha foi que nenhum centímetro de terra indígena seria... Nenhum centímetro de terra indígena. Nenhum centímetro de terra indígena seria demarcada caso eleito fosse. E foi eleito. Né? Em 1º de janeiro de 2019, o primeiro ato presidencial foi justamente retirar, né, o processo de demarcação das terras indígenas da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e repassar para quem? Para quem mais tem interesse nos nossos territórios, interesse na exploração dos territórios indígenas, que é justamente o Ministério da Agricultura. Para além disso, também retirou, né, a FUNAI do Ministério da Justiça, na época, e colocou para o Ministério da Cidadania e da Mulher, e que também seria outro retrocesso. El quitar la demarcación de las tierras lo que implica es que los pueblos indígenas no pueden reclamar esas tierras como suyas. Na Constituição de 88, há 2 artigos muito importantes, que é o artigo 231 e o artigo 232. O artigo 231, ele nos reconhece como povos originários e nos dá o usufruto, solamente o usufruto exclusivo dos territorios. Y que se concede a los pueblos originarios, ¿no? Eso es un avance, porque no es un derecho individual, sino que es un derecho del pueblo originário. Um direito coletivo, né? Mas que o subsolo, ele não pertence a nós, ele pertence à União. Visto isso, ao conjunto, à União, ao Estado brasileiro, né? Então, visto isto, durante esses 30 anos pós-promulgação da Constituição Federal, a própria bancada ruralista e outros empresários, né, a classe econômica que requer os nossos direitos, que requer os nossos territórios, eles tentam também colocar uma lei que se chama de marco temporal. O que se diz o marco temporal? Ele fala que só tem direito ao território tradicional os povos indígenas que estavam no seu território a partir da promulgação de 88. E se esquece todo o período de massacre, de genocídio antes, principalmente no período da ditadura militar, onde muitos povos foram expulsos dos seus territórios. A ditadura militar foi muito violenta contra os povos indígenas. Foi massacrante, foi um genocídio dos povos, né, onde o próprio Estado ele trouxe um lema: integrar a Amazônia para não entregar. Então, naquele período já se tinha os olhos para a Amazônia para a exploração comercial, a exploração de minérios, a exploração para o avanço de monoculturas,
a exploração de retirada de madeiras, né? Então, era um projeto do governo de integrar a Amazônia, de integrar os povos indígenas para que a gente não tivesse mais direitos originários. Nara, Teresa Cristina, que es la nueva ministra de Agricultura de Bolsonaro, representa los intereses del agronegocio, ¿no? Y por tanto hay una contradicción entre los intereses de los pueblos originarios, la salvaguarda medioambiental, ecológica de la Amazonía y esos intereses de la agroindustria. Não há salvaguardas hoje no Brasil, né? O que a gente percebe que é notório aos olhos do mundo, que no período, esses 10 meses do atual governo, do governo Bolsonaro, os 10 meses do atual governo, houve 30% do aumento do desmatamento, né, em comparação ao mesmo período do ano passado. E esse dado, ele foi, saiu hoje, nas pesquisas. Então, nas investigações nos dados. Então, essa porcentagem ela é muito alta, né? Desde quando se iniciou o processo de medidas de porcentagem, ela é a maior de todas. E isso tem uma consequência e ela também vem de uma demanda muito grande aqui da Europa. Quanto mais se há uma demanda de monoculturas, de extração, há um aumento do desmatamento. La monocultura, para que lo entienda la gente, es, por ejemplo, plantar solamente soja. No solamente. Plantar solamente un producto que se rompe la biodiversidad de la zona. E o Brasil, ele tem muitos commodities aqui para fora, né? Então, soja, madeira, algodão. E essa semana, no governo Bolsonaro, anunciou também a legalização de plantação de cana-de-açúcar na Amazônia. Então é muito grave isso. Ao mesmo tempo que a nossa jornada Sangue Indígena, Nem Uma Gota Mais, está na Europa com 11 líderes indígenas denunciando esse genocídio institucional que está acontecendo no Brasil para as políticas ambientais e indigenistas, o presidente estava na China anunciando que não abrirá mão da exploração da Amazônia. Então, isso é grave. A partir do momento que o governo também se coloca de se retirar de acordos internacionais, como a própria Convenção 169 da OIT, que o Brasil até então é signatário, e do Brasil também sair do Acordo do Paris para o combate às mudanças climáticas, o Brasil hoje ele não é um Brasil que seja de boa fé e confiável. Ele está colocando para o mundo a destruição de todos. Uno de los elementos vuestros, Nara, es regresar al Acuerdo de París. ¿Por qué es importante que Brasil regrese a ese acuerdo? É importante que a gente continue no acordo. O Acordo de Paris, ele faz com que vários países eles tenham uma meta, né? Uma meta de 2030 para se ter o equilíbrio do clima. E que para nós, povos indígenas, essa meta ela tá ultrapassada. O Bolsonaro ha dicho que não lhe interessa, que ele não lo dá acredita, por praticamente... Não acredita em mudanças climáticas. Isso é invenção de cientistas, né? Mas nós estamos sentindo. A Europa esse ano sentiu. Vocês chegaram a 40 graus. Nunca havia chegado na história da Europa de chegar a 40 graus de temperatura. Então a gente percebe que a Mãe Terra ela está dando os sinais. E em qualquer lugar do planeta vocês estão sentindo, nós estamos sentindo essas mudanças, esses alertas, mas que nós não temos tempo até 2030. É importante a gente agir e ter algo de concreto agora. Em 2025, 2030 já será tarde demais. O argumento de Bolsonaro, de su gobierno, es que hay mucha tierra y pocos indígenas. No Brasil hoje nós somos 305 povos indígenas contactados, 274 línguas indígenas vivas e uma referência de 114 povos em isolamento voluntário, que só existe em todo o planeta, na Amazônia. Somos nós, são os nossos parentes, nossa família que está lá. Nós somos 1 milhão de habitantes no Brasil, mas dados da ONU traz que da população mundial nós somos 5% da população mundial, mas que preserva a biodiversidade do mundo de 82%. Então, 82% da biodiversidade do mundo, quem cuida, somos nós
com os nossos modos tradicionais. ¿Por qué los pueblos indígenas han sido capaces de salvaguardar la Amazonia? Hay en un solo árbol del Amazonas hay más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. ¿Cómo los pueblos originarios han salvaguardado el Amazonas? É importante toda a humanidade entender a nossa conexão com o nosso território. Não é só a árvore, não é só as águas, não são só os animais. Não existe o meio ambiente, existe um ambiente como um todo. E essa conexão, essa conectividade, essa espiritualidade entre nós e os nossos territórios é de entender que não há divisão. Os povos indígenas, ela tem a sua ancestralidade, a sua cosmovisão e vivência, porque nós somos um só. Então, se destruir o território, se destruir a árvore, está destruindo a nós mesmos, nossos clãs, né, da onde a gente vem, as nossas raízes. Então, é importante que vocês também busquem as suas ancestralidades, né? Busquem os seus antepassados de como se vivia antes. Então, essa metáfora de que nós somos os guardiões da floresta, nós não somos os guardiões da floresta, nós somos o nosso território. Por isso que no Brasil, esse ano, nós também fizemos a primeira marcha das mulheres indígenas com esse tema, território, nosso corpo, nosso espírito, porque nós somos um só. Não pode nos dividir e não vamos nos dividir. E é importante que todos tenham esse olhar, né? Entender essa especificidade de cada povo e entender também que na Amazônia não existe só floresta. É importante levar em consideração a vida humana lá dentro, das pessoas. Nar, para despedirnos, habéis venido a hablar con Europa porque el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur puede agravar todos estos problemas, puede convertirlos en todavía más amenazantes para la Amazônia. Sim, quando se houve a sinalização da ratificação do acordo do Mercosul, o governo Bolsonaro, eles festejaram, né, um presente dado para quem quer destruir a natureza, para quem quer destruir o território, para quem quer destruir não só a Amazônia, como todos os biomas que existem no Brasil, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. O acordo do Mercosul, ele não está claro. O que a gente tem, a clareza, é que da forma que ele está, ele não tem sanções importantes que punam quem é de direito que está fazendo com que haja um impacto maior no desmatamento na Amazônia. Não existe legalidade, né, em direitos ambientais, em direitos humanos. Dizem que há salvaguarda de direitos humanos, mas ninguém sabe o que é realmente essas salvaguardas. Porque o que a gente percebe é que todos os acordos que são feitos, todos dizem que respeitam os direitos humanos, que respeitam as leis ambientais, que respeitam a Convenção 69 da OIT, mas como, né? Como responder, então, ao grande avanço do desmatamento da Amazônia? A sinalização do acordo do Mercosul com a União Europeia, ela teve uma consequência, que foram as queimadas na Amazônia. Então, há uma relação entre esse acordo e que empiece a queimar-se. Há uma relação direta, porque é onde há os territórios para se expandir, né? De uma forma catástrofe. Então, o que a gente traz aqui na nossa jornada e que a gente vem fazendo, esse é o nosso 12º país e a gente fecha com chave de ouro aqui na Espanha. Agradecer também a oportunidade, né, de todos estarem conosco, mas que o acordo do Mercosul, da forma que está, ele não dá garantias à humanidade, ele não dá garantias à questão ambiental. Ele só dá garantia à destruição, ao ecocídio, ao genocídio e etnocídio. Então, a gente também traz medidas que cada país ele deva ter uma lei específica para sancionar, para sanções imediatas, para punições, não só dos estados que não seguirem o acordo, mas também das empresas. As empresas elas precisam ser responsabilizadas por todos esses crimes ambientais, né? E de se ter um mecanismo de rastreabilidade dos produtos que são importados para cá. Poder seguir qual é o rastro desses produtos. Porque que garantias que se tem? Não há garantias que esses produtos eles não venham da área de conflito,
da área que fomenta o trabalho escravo, que não respeitam o direito dos povos indígenas, que não respeitam o direito das mulheres e das crianças. Então, ela precisa ter essa ligação. A gente precisa sair mais do discurso e colocar em prática. O Brasil hoje ele não é um país de boa-fé. Ele não é um país que você possa estar fazendo qualquer tipo de acordo, porque é um país que não cumpre com as suas próprias leis, que não cumpre a Constituição Federal, né, que não cumpre com os tratados internacionais a qual é signatário. Quem é que garante que ele vai cumprir com um acordo de livre comércio que só gera o lucro? Então, o capitalismo ele não pode estar acima do nosso direito de viver. Nara Baré, quiero saludarte. Quiero saludarte, sangre indígena, ni una gota más. Muchas gracias por lo que tus ancestros han hecho porque pueda seguir existiendo la vida y ojalá mi continente, que es Europa, no siga haciendo daño. Gracias por venir a recordarnos cosas evidentes, que tenemos que recuperar lo mejor de nuestras tradiciones y que no nos volvamos de oro, porque el oro no nos permite vivir. Muchas gracias por estar aqui com nós. Nós que agradecemos, né, porque se a Europa ela faz parte do problema, ela precisa também fazer parte da solução de todos esses problemas de genocídio. Muchísimas gracias.